Você já sentiu aquela angústia que surge quando algo ou alguém parece consumir toda a sua atenção e energia? Uma sensação de sufocamento, como se a vida estivesse presa a algo que não podemos controlar. Carl Jung, o grande mestre da psicologia analítica, revelou algo que pode transformar completamente a sua maneira de viver. Imagine poder se libertar dessa necessidade de se apegar, de viver constantemente à sombra de medos e inseguranças. E se eu te disser que isso é possível, não apenas como um ideal, mas como uma prática real e transformadora? Depois de ouvir isso, você vai entender como a verdadeira liberdade começa justamente no momento em que você deixa de se agarrar às coisas e, por fim, se reconcilia com o que você realmente é. Jung acreditava que, para alcançarmos a verdadeira individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, precisamos abandonar a falsa sensação de controle que vem com os apegos. E o que são esses apegos, se não projeções daquilo que não sabemos ou não aceitamos em nós mesmos? No fundo, nos agarramos a pessoas, coisas ou até mesmo ideias que não fazem mais sentido, mas que nos dão uma falsa sensação de segurança. O que Jung nos ensina é que, ao soltarmos essas amarras, ganhamos acesso ao nosso eu mais autêntico e à paz que vem com a aceitação do que está além do nosso controle. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu faço isso? Como posso simplesmente deixar ir algo que me sustenta, que faz parte da minha vida? O segredo está no processo de individuação, o caminho que Jung nos convida a percorrer, onde cada passo é um confronto com o nosso inconsciente. Ele nos leva a enfrentar as sombras, aquelas partes de nós mesmos que reprimimos ou ignoramos. Quando começamos a olhar para essas sombras com aceitação, a necessidade de nos apegar diminui e a verdadeira liberdade começa a emergir. É nesse processo de olhar para o inconsciente, de integrar essas partes desconectadas de nossa psique, que encontramos a chave para soltar os apegos. Não se trata de negar o que sentimos ou o que valorizamos, mas de parar de depender de coisas externas para definir quem somos. Jung nos alerta que o apego excessivo, seja a objetos, pessoas ou mesmo ideias, é um reflexo de uma psique ainda incompleta, que não aprendeu a se relacionar com o seu próprio centro. Quando finalmente encontramos esse centro, a necessidade de nos agarrar àquilo que não nos pertence se dissolve naturalmente. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em como você pode aplicar esses princípios junguianos em sua própria vida. Prepare-se para uma jornada profunda, onde a libertação de seus apegos é apenas o começo de um caminho transformador. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Mas antes de mais nada, é preciso deixar o velho ir. E você está pronto para isso? A verdadeira transformação começa no momento em que decidimos parar de fugir de nós mesmos. Carl Jung nos diz que todos possuímos uma parte do nosso ser que reside no inconsciente, uma área da psique que guarda nossos medos, desejos reprimidos e até mesmo nossas potencialidades não reconhecidas. Este mundo oculto, dentro de nós, muitas vezes age como uma sombra, moldando nossas ações e decisões sem que sequer percebamos. O primeiro passo para romper com a necessidade de se apegar está em aprender a observar e reconhecer essas sombras, sem medo ou julgamento. Jung nos convida a fazer as pazes com a nossa sombra, aquelas partes de nós que rejeitamos ou ignoramos, porque elas nos parecem desconfortáveis ou perigosas. Ao nos afastarmos da constante busca por controle e perfeição, e ao olharmos para essas partes mais sombrias da nossa psique, começamos a dissolver os laços que nos prendem aos apegos. A verdade é que a maior parte de nossos medos está ligada ao desconhecido, ao que está fora do nosso controle. Mas quando aceitamos o que há dentro de nós, começamos a nos libertar da necessidade de nos agarrar a algo que nos dá uma falsa sensação de segurança. Essa aceitação do inconsciente não é fácil, e é por isso que a maioria das pessoas prefere continuar se agarrando ao que é familiar, mesmo que isso traga sofrimento. O apego nos oferece uma ilusão de segurança, mas, na realidade, ele nos impede de crescer. Ao aceitarmos que o controle é uma ilusão, começamos a descobrir a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem somos, sem a necessidade de buscar algo ou alguém para validar nossa existência. Ao fazer isso, aprendemos a viver no momento presente, em harmonia com o que somos. É preciso coragem para enfrentar a sombra e encarar as partes de nós mesmos que tememos. Mas Jung nos lembra
que é apenas nesse processo de enfrentamento que a verdadeira individuação ocorre. Cada vez que deixamos ir algo ao qual estávamos apegados, estamos, na verdade, dando espaço para o crescimento e para uma nova compreensão de quem realmente somos. O que parecia um obstáculo, agora se revela como uma ponte para uma versão mais autêntica de nós mesmos. Esse é o primeiro passo para a libertação. Quando paramos de lutar contra nós mesmos e começamos a olhar para o que está escondido em nosso inconsciente, liberamos nossa psique de correntes invisíveis. Não se trata de perder algo, mas de ganhar mais de quem realmente somos. E ao fazer isso, começamos a viver a vida com uma nova perspectiva. Uma perspectiva onde a necessidade de controle e apego já não nos prende. Agora, após começarmos a compreender e aceitar nossa sombra, o próximo passo é integrar essas partes de nós mesmos que até então estavam em conflito com a nossa identidade consciente. Jung acreditava que, para atingirmos a totalidade, precisamos integrar todas as facetas da nossa psique, a luz e a sombra. Isso não significa que devemos abandonar nossos valores ou nossa identidade, mas sim aceitar que somos seres complexos, com lados que podem ser contraditórios, e que a verdadeira força vem da união dessas partes. Ao integrar a sombra, começamos a perceber que o apego, na verdade, é uma forma de resistência à mudança. O apego nasce do medo de perder algo que, na realidade, já está nos limitando. Quando olhamos com honestidade para os nossos apegos, sejam eles a pessoas, situações ou crenças, percebemos que esses objetos de apego frequentemente representam um reflexo de algo que não estamos dispostos a confrontar em nós mesmos. O medo da perda surge porque ainda não reconhecemos nossa própria capacidade de nos reinventar. Ao fazer essa integração, Jung nos ensina que o caminho para a verdadeira liberdade está em nos libertarmos da necessidade de validarmos nossa existência através do que possuímos ou do que os outros pensam de nós. A aceitação da sombra nos permite ver o apego sob uma nova luz. Quando paramos de temer perder o que acreditamos ser essencial para nossa identidade, começamos a liberar nossa psique de correntes invisíveis que a impedem de evoluir. Este processo não é rápido nem simples, mas é absolutamente transformador. À medida que nos desapegamos dos fantasmas do passado e das expectativas que a sociedade coloca sobre nós, criamos espaço para novas possibilidades. Não precisamos mais da validação externa para sentir que somos completos, pois a verdadeira completude já reside dentro de nós. A integração da sombra nos permite viver de forma mais autêntica, mais leve e, paradoxalmente, mais forte. A verdadeira liberdade, então, é um estado de aceitação incondicional do que somos, sem a necessidade de controlar ou manipular o mundo à nossa volta. Isso não significa que deixamos de nos importar com o que acontece, mas sim que entendemos que, ao liberarmos nossos apegos, nos tornamos mais presentes e mais capazes de lidar com a vida de uma forma saudável e equilibrada. Assim, o apego deixa de ser uma prisão e se transforma em um símbolo de nossa capacidade de crescer. Uma das maiores barreiras que enfrentamos no processo de libertação dos apegos é o nosso próprio ego. O ego, como Jung bem pontuou, é a parte da psique que busca se proteger, se afirmar e se manter estável. É ele quem nos faz acreditar que precisamos de algo ou alguém para validar nossa existência. No entanto, Jung também nos ensina que o ego, por mais necessário que seja, não é o centro de nossa psique. Ele é apenas uma parte de um todo muito maior. Nos apegamos às coisas, porque o ego tem medo da morte, da perda, da mudança. Ele busca estabilidade e previsibilidade, o que muitas vezes nos faz agarrar a objetos ou relações que, na verdade, nos impedem de crescer. O ego tem uma visão limitada da vida. Ele vê o que está diante de seus olhos e acredita que o controle é a única maneira de se sentir seguro. Mas Jung nos lembra que a vida verdadeira se encontra além do ego, no inconsciente e no processo de individuação, onde cada parte da nossa psique é reconhecida e integrada. A chave para a libertação, então, está em perceber que o ego é apenas uma máscara, uma construção da nossa psique que, quando se torna rígida e inflexível, nos impede de alcançar nosso potencial mais profundo. O ego busca segurança e controle, mas a verdadeira segurança vem da aceitação do fluxo da vida e da compreensão de que, ao perdermos o controle, ganhamos algo muito mais valioso: a liberdade,
para ser quem realmente somos. Quando entendemos o papel do ego e começamos a olhar para ele com clareza, sem medo ou julgamento, podemos libertar-nos do seu controle. Não se trata de rejeitar o ego, mas de permitir que ele cumpra seu papel sem se tornar o mestre da nossa vida. Ao fazer isso, começamos a viver de maneira mais plena, em sintonia com nossa verdadeira essência e com a capacidade de soltar os apegos que antes dominavam nossas decisões. Essa mudança de perspectiva nos permite ver a vida com mais leveza. Não precisamos mais agarrar as coisas com medo de perder, pois entendemos que ao permitir que a vida flua naturalmente, estamos mais alinhados com o que somos e com o que o universo tem reservado para nós. O ego, então, deixa de ser um obstáculo e passa a ser um aliado na nossa jornada de autoconhecimento e crescimento. O desapego é muitas vezes mal interpretado. Não significa abrir mão do que amamos ou das coisas que valorizamos, mas sim aprender a viver sem depender delas para definir quem somos. Jung nos ensina que o verdadeiro desapego vem do autoconhecimento. Quando sabemos quem realmente somos, as coisas externas perdem seu poder sobre nós. Não precisamos mais de validação, porque já somos completos em nossa essência. O desapego é a arte de se relacionar com o mundo de maneira saudável, sem se perder nele. Não é uma fuga da realidade, mas uma aceitação plena da vida como ela é. Jung dizia que, ao nos tornarmos conscientes do nosso inconsciente, nos libertamos das amarras invisíveis que nos prendem aos nossos desejos, medos e apegos. O desapego, então, não é uma renúncia, mas uma elevação da consciência, que nos permite ver além das superficialidades e nos conectar com o que é verdadeiramente importante. Ao nos desapegarmos, deixamos de buscar fora de nós mesmos o que já reside dentro. O desapego é, na verdade, um retorno à nossa essência mais profunda, onde o amor, a paz e a plenitude não dependem do que temos ou do que os outros pensam. O desapego é a capacidade de viver plenamente no presente, sem ser refém de um passado ou de uma projeção do futuro. Esse processo de desapego é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. Ao aprender a soltar os laços invisíveis que nos prendem a uma versão superficial de nós mesmos, começamos a viver com mais leveza e autenticidade. O desapego, então, se torna uma prática diária de consciência e aceitação. Não se trata de rejeitar o mundo, mas de nos relacionarmos com ele de uma maneira mais equilibrada e saudável. E, ao final, percebemos que o desapego não é algo que fazemos de forma forçada ou calculada. Ele nasce naturalmente quando nos permitimos conhecer a verdade sobre nós mesmos, sem as projeções e ilusões criadas pelo ego. O desapego, assim, se torna um símbolo de nossa liberdade interna, uma liberdade que não é limitada pelo que possuímos ou pelo que os outros pensam de nós. No fim, o processo de libertação dos apegos é, na verdade, o processo de individuação. Jung via a individuação como o caminho de se tornar inteiro, de integrar todas as partes da psique e de se conectar com o nosso verdadeiro eu. Esse é o verdadeiro objetivo da vida. Não apenas acumular coisas ou validação externa, mas encontrar a liberdade interior que vem do autoconhecimento e da aceitação de quem realmente somos. A individuação não é um destino final, mas uma jornada contínua. É um processo de constante autodescoberta e de integração da sombra. Quando abraçamos esse caminho, começamos a soltar tudo o que nos impede de viver com autenticidade e verdade. Cada passo que damos em direção à individuação é um passo em direção à liberdade. Jung nos ensina que a verdadeira liberdade não está em ter tudo sob controle, mas em viver plenamente no fluxo da vida, sem resistir ao que é. A verdadeira liberdade surge quando deixamos de nos apegar a qualquer coisa externa para validar nossa existência. E ao fazer isso, nos tornamos mais conscientes, mais presentes e mais autênticos. Este é o caminho da verdadeira transformação, o caminho de se tornar quem você realmente é, sem as máscaras ou os apegos que a sociedade nos impõe. Ao fazer isso, você não só se liberta, mas também se conecta com algo maior, com o universo e com o seu próprio ser. E ao final dessa jornada, você encontrará uma liberdade que não pode ser tirada de você, porque ela nasce de dentro, de uma paz profunda que vem do autoconhecimento. E agora, você está pronto para começar essa jornada de libertação? O primeiro passo começa aqui,
no momento em que você decide soltar o que te prende e abraçar quem você realmente é. Agora que você foi guiado por esse profundo processo de autoconhecimento e libertação, fica uma pergunta fundamental. Você está disposto a abandonar os apegos que limitam sua verdadeira essência? Ao longo desse vídeo, exploramos como Carl Jung nos ensina que o caminho para a verdadeira liberdade não é aquele que evita os desafios, mas sim o que abraça a totalidade da nossa psique. A jornada de individuação é um convite para nos tornarmos quem realmente somos, sem as máscaras e os medos que nos impedem de viver a vida em sua plenitude. Lembre-se, cada vez que você se desapega, não está perdendo algo, mas sim ganhando mais de si mesmo. Os apegos, muitas vezes, são barreiras invisíveis que criamos para proteger nossa vulnerabilidade. Porém, quando decidimos soltar essas correntes, o que encontramos do outro lado é uma versão mais autêntica de nós mesmos. E ao fazer isso, você abre espaço para o que realmente importa: uma vida de significado, autenticidade e liberdade interior. Talvez, até agora, você tenha sentido um desconforto ao pensar em soltar algo que parecia ser essencial. Mas, na realidade, é nesse desconforto que reside a chave para a transformação. O maior obstáculo para nossa evolução não é o que deixamos para trás, mas o medo do desconhecido. Ao abraçar esse medo com coragem, você começa a perceber que não precisa mais da validação externa para se sentir completo. O único reconhecimento que você precisa é o seu próprio, a aceitação plena de quem você é. Esse processo de individuação não tem fim. Ele é contínuo, como um rio que segue seu curso, sempre fluindo, sempre evoluindo. Ao deixar de se apegar, você não só encontra a liberdade, mas também o poder de moldar a sua própria vida, de se conectar com aquilo que é mais profundo e verdadeiro em você. O desapego não é uma perda, é a vitória de se descobrir, de se tornar aquilo que você foi destinado a ser. Agora quero saber de você. O que está te prendendo? Quais são os apegos que ainda te seguram e impedem sua verdadeira transformação? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua jornada conosco. E se você sentiu que esse conteúdo tocou algo profundo em você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos que vão te ajudar a liberar o que te limita e a viver com mais autenticidade. Você não está sozinho nessa jornada. Vamos caminhar juntos, rumo à liberdade.